Olá, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos. Estamos aqui ao vivo do Amazonas Atual, nesse super estúdio super legal, super bacana e melhor site de notícias do Amazonas, da região norte e do Brasil, onde você tem a melhor notícia, você tem a melhor informação. E nós aqui vamos começar mais um Virando o Jogo, hoje episódio 41. E hoje com um tema super especial, qual a relevância do mercado de manipulação, e daqui a pouco eu falo para você da nossa convidada super interessante, que a gente vai falar sobre esse mercado tão pujante, tão significativo e tão importante para a nossa saúde, com vários produtos que, olha, a gente estava falando aqui antes de começar, tem muita surpresa boa e muita coisa que a gente nem conhece, mas faz toda a diferença na nossa vida e na nossa saúde. Antes de começar, eu quero agradecer a sua audiência que está conosco aqui toda semana, toda terça-feira, e quero lembrar você que aqui no Virando o Jogo, qual que é o nosso objetivo? É levar para você a melhor informação, você que está no Amazonas, você que está do outro lado do mundo. Quero mandar um beijo especial para a nossa amiga Laline, que está em Portugal, que toda semana assiste a gente aqui no Virando o Jogo. Quero mandar um caloroso abraço para os meus amigos lá do interior de São Paulo. Quero mandar um abraço também para o pessoal da capital de São Paulo. Estive lá 2 semanas atrás e muita gente assistindo o nosso programa. E a turma aqui do Pará, né, os meus amigos lá de Capanema, de Belém, que também nos assistem. E a nossa querida Glauciane de Parintins, que eu não posso deixar de lembrar, que toda semana está conosco. E você de todo o Brasil que nos acompanha aqui direto da nossa plataforma Sem Fronteiras e levando a melhor informação sobre empreendedorismo e negócios. E vamos logo ao ponto. Antes disso, eu quero dizer para você que a gente está começando um programa que a gente vai falar de muita coisa interessante do mercado que está crescente, cada vez mais crescente. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, são mais de 298 mil profissionais e quase 90 mil farmácias e drogarias comerciais no Brasil. E tanto é significativo isso que em Manaus nós praticamente encontramos uma farmácia a cada quarteirão. Mas obviamente que existem seus diferenciais. Conforme apontam os dados da consultoria Equivia, apenas em 2021 o setor movimentou mais de 88 bilhões, um crescimento de 14,21% em comparação com o ano anterior. É importante salientar que esse é um mercado que evolui de maneira virtuosa e o mercado cresce com números significativos. Então imagine você que a longevidade em 2021, 36,7% das farmácias tinham mais de 21 anos e 31,5% entre 11 e 20 anos. Ou seja, é um setor que tem lá pessoas de confiança, com credibilidade, para levar para você o melhor produto, o melhor atendimento e, sobretudo, a credibilidade do produto e também do atendimento. O setor magistral não apenas abre mais empreendimentos, mas também tem a tendência de que esses permaneçam no mercado. O saldo de crescimento de praticamente 36% de crescimento do setor da farmácia de manipulação é muito superior quando comparado, por exemplo, ao PIB nacional do ano de 2021, que foi de 7,7%. Isso mostra que o setor, de alguma maneira, vem beneficiando a sociedade, pois a cada ano que passa, registramos mais lojas com geração de emprego e, sobretudo, de soluções para você no segmento de saúde. E para falar desse assunto, eu vou ter o prazer de virar a nossa ampulheta do tempo e convidar aqui a empresária e farmacêutica Deusilene Ribeiro, sócia proprietária de uma das maiores farmácias de maneira significativa, a Artesã Farmácia de Manipulação. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui falando desse mercado que sempre cresce, que tem crescido muito e que às vezes algumas pessoas não conhecem, mas quando eles descobrem como é que é o mercado magistral, eles se encantam e viram muitíssimo clientes nossos. A gente estava falando aqui antes de começar de algumas soluções, por exemplo, para emagrecimento, para rejuvenescimento, e isso a gente vai falar depois no detalhe. E eu quero virar a nossa ampulheta do tempo para que a gente possa nos guiar aqui, dona Deusilene, para que a gente possa ter um limite de tempo, mas vai ser um papo muito gostoso, muito tranquilo e a gente vai levar muita informação. Antes disso, eu quero apresentar a nossa convidada, Deusilene Ribeiro. Ela atua na área de manipulação há mais de 20 anos, formada em farmácia há 20 anos, pós-graduada em farmácia clínica, está concluindo uma MBA em cosmetologia este ano, é sócia proprietária da farmácia Artesã com o seu marido, Elivelto Carvalho, que são casados há 18 anos. Da mesma forma que a farmácia também tem 18 anos. São 6 lojas em Manaus, cuidando da saúde e bem-estar da família manauara. E ela coloca a seguinte frase super legal. Ela é apaixonada pela manipulação e tudo que envolve o mercado magistral.
cuja denominação remete à manipulação. Uma curiosidade que não tinha conhecimento, nós falamos muito do mercado de manipulação, mas também ele é conhecido como mercado magistral. E a partir de agora eu tenho o prazer de conversar com Deusilene Ribeiro sobre esse mercado tão fantástico, tão crescente, como os números que nós vimos anteriormente. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o apoio da Toia Bebidas, que é a melhor água com o maior pH, é a melhor água onde você encontra em qualquer supermercado, restaurante, conveniência, e essa água ela tem assim uma sensação de que você consegue saciar a sua sede muito grande. Por quê? Porque o pH dela é muito alto. Então, no oferecimento de Toia Bebidas, a gente começa agora esse bate-papo, e eu quero começar conhecendo um pouquinho, né? Tenho certeza que o nosso telespectador também quer conhecer. Como que conhece essa história, né? Qual a história que tem por trás da criação da sua empresa, que é a Artesã Farmácia de Manipulação? Bom, a farmácia artesã, ela nasceu de um sonho, de um desejo, né? Desde quando eu comecei a fazer mesmo a faculdade de farmácia, eu já decidi que eu queria o mercado magistral, que é o de manipulação. Então, logo eu procurei, né, esse nicho, esse setor. E já comecei fazendo estágio desde o primeiro semestre da manipulação. E desde o primeiro momento que eu entrei dentro do laboratório, eu entendi que era aquilo que eu queria. E aí, o meu marido, né, junto comigo, abraçou esse sonho e a gente construiu a Artesã, assim, com muito amor, muito carinho, muito zelo e foco, é claro. E foi assim que ela surgiu. Todo empreendedor, ele tem uma ideia, né? E essa ideia é quando ele consegue transferir para o papel a realização do sonho. E eu costumo dizer, dona Deusilene, que negócios são sonhos e oportunidades, né? Exatamente. Porque se a gente não tiver o sonho, essa vontade de empreender, construir, gerar emprego, né? Ser empresário no Brasil não é tão fácil, é um grande desafio. Carga tributária, escassez de líderes, mão de obra, falta mão de obra, mas é um grande desafio. Mas se nós não tivermos empreendedores, a nossa economia para. E falando nisso, quais são os principais desafios que a senhora encontra hoje, né, enquanto empreendedora, enquanto empresária, no seu negócio para que possa ter essa longevidade de mais de 18 anos de mercado? Olha, hoje é o recrutamento de pessoas, porque o mercado magistral, ele envolve muito mão de obra mesmo. O próprio nome já fala, manipulação. Então, é muito manual mesmo, é um trabalho meio que até artesanal. Então, e aí acaba que a gente tem tido muito esse desafio, porque não é só recrutar, só chamar a pessoa para ir lá e começar um trabalho. Existe todo um treinamento que envolve, assim, procedimentos operacionais padrões, okay. E a gente precisa seguir à risca isso, então acaba que a gente se esbarra muito nisso, porque hoje está muito difícil, realmente está muito escasso. E acaba que isso não é uma particularidade só do Brasil, né? A gente acabou de voltar agora de uma feira que acontece nos Estados Unidos e a grande utilização da tecnologia é exatamente nesse sentido, né? Porque você não tem mão de obra, tem uma escassez e você acaba usando a tecnologia para conseguir suprir essa necessidade. Mas no mercado de vocês, que eu acredito, como a senhora bem falou, que é quase que uma coisa artesanal, então a dificuldade é um pouco maior. É um pouco maior porque ainda vem os processos. Você está trabalhando com medicamentos, não é montando um brinquedo. Longe de mim estar desfazendo de quem monta um brinquedo. Só que isso aí, se houver algum erro, pode ser fatal. Você consegue consertar. E na manipulação pode ser fatal. Então, assim, exige um treinamento bem intenso nisso, intensivo mesmo, e a todo tempo, porque sempre a gente vai estar sofrendo atualizações na RDC, porque também tem a fiscalização da vigilância, que você tem que estar sempre atento a isso. Então, assim, são várias coisas para garantir a qualidade do produto. Quando a senhora fala em qualidade, essa questão da manipulação, me chamou a atenção que uma pessoa, quando viu o tema, falou assim, mas será que tudo que se faz da manipulação realmente é aquilo que eles estão falando que tem na receita, realmente é o que é feito? Quais são as garantias, quais são os controles da eficácia do produto manipulado? Olha, muito boa essa sua pergunta, viu, Marcelo? Porque, assim, eu amo falar sobre isso.
se tem uma coisa que eu gosto de falar, para ser bem transparente, é sobre como é que eu vou garantir isso. Perfeito. Primeiro que a gente tem órgãos que fiscalizam a gente o tempo todo, que é a vigilância sanitária. Okay. Mas por trás disso tudo, nós temos assim registros e registros de garantia da qualidade e rastreabilidade do produto. Se eu não tenho essas duas coisas, eu não consigo me manter no mercado. Então, toda farmácia de manipulação que tem aqui em Manaus, elas sofrem pela mesma coisa, que é uma fiscalização acirrada para o bem da população. Sim. E nós também, porque isso nos resguarda, e para ter essa garantia de qualidade, começando até mesmo a qualificação do meu fornecedor. O meu fornecedor, ele é fiscalizado por mim. Okay. Ou seja, lá em São Paulo, se for para eu comprar qualquer matéria-prima, eu tenho que ter todos os registros de que ele passou por uma fiscalização também, senão eu nem vou comprar daquele fornecedor. Então, meu fornecedor que me fornece aquela matéria-prima, ele passa por uma qualificação minha, da farmácia, okay. E essa qualificação ela fica registrada. Quando o ativo ele chega para mim, ele passa por um controle de qualidade dentro da farmácia, nós temos um departamento de controle de qualidade, e aí supomos que a pessoa esteja em dúvida que aquela medicação foi exatamente o ativo que ela queria. Não tem como não ir, porque nós temos uma pesagem monitorada. A partir do momento que a gente lança o ativo lá naquele protocolo de produção, eu tenho que pesar ele. Então, existe toda uma rastreabilidade para garantir que tem essa qualidade. Então, a rastreabilidade, garantia da qualidade é assim. Não tem como a gente passar por cima disso. E é interessante a senhora falar da questão da rastreabilidade, porque o varejo está começando a entrar nisso, né? O varejo de outros segmentos. Mas eu percebo que pela sua fala, no setor de manipulação, isso já é uma coisa que é usual. Faz parte do dia a dia. Exatamente. Né? Quando a gente fala de produto, de rastrear o produto, quando você fala de uma peça de roupa, de um tênis, né? Isso está entrando agora no mercado de maneira muito forte. Mas pelo que a senhora nos falou, isso é um dos ingredientes que vai certificar a garantia do produto final que entrega ao cliente. Então, assim, só para finalizar essa questão, porque eu acho importante falar, porque eu já ouvi muito isso, essa pergunta. Não tem como a gente não colocar o ativo que a pessoa exigiu lá, que veio prescrito na prescrição do médico. Por quê? Porque eu não tenho como burlar isso aí, nem se eu quisesse. Aliás, eu não quero, porque eu não quero meu cliente, não é só hoje, eu quero amanhã. Então, assim, além de eu não querer, eu também não posso. Então, não existe essa possibilidade. E é interessante para você que está do outro lado, a gente validar essa informação. Por quê? Porque a gente fala de manipulação e nós falamos há pouco desse mercado que ele é extremamente pujante e cresce de maneira vertiginosa. Isso é importante por quê? Porque mostra a credibilidade do produto. E nós estamos tendo aqui alguns elementos. Quando a gente lançou esse tema, uma pessoa veio e falou assim, poxa, mas será que é verdade? E a gente tem a certeza, a convicção de que realmente aquele ativo proposto na receita será entregue, devido a alguns cuidados, sobretudo com relação à qualidade e conseguir rastrear o produto e a pesagem do produto final que vai ser entregue a você. Muito boa essa sua resposta. E me diz uma coisa, dona Delcilene, como que a Artesã atua no que diz respeito à inovação tecnológica para aprimorar os seus processos? Olha, tudo que há de mais tecnológico, a Artesã tem. Começando pela questão da rastreabilidade, tudo com código de barras, tudo de mais moderno que a gente pode ter, a farmácia Artesã busca. Ela tem a questão da pesagem monitorada, nossos equipamentos como pH-metro, que é uma coisa assim, que tem uma sensibilidade gigante para aferir um pH e ter certeza, certificar de que aquele produto não vai sair com um pH errado, porque isso é muito sério também. Não dá para eu entrar em todas as pautas, mas Então, assim, tudo que tem de mais moderno, a Artesã tem. Todos os equipamentos que precisa para ter uma qualidade e, ao mesmo tempo, uma tecnologia para ajudar que a gente faça o melhor produto, a Artesã tem. E deixa eu lhe perguntar, nós estamos falando muito hoje em dia, está em voga a questão da inteligência artificial.
vocês já utilizam de alguma maneira a inteligência artificial no processo, em algum processo de vocês, seja atendimento ao cliente, seja manipulação, seja monitoramento, de alguma maneira a inteligência artificial já faz parte do dia a dia de vocês? Olha, a nossa inteligência artificial, assim, que a gente possui ainda é mais no atendimento. Perfeito. Que a gente trabalha com os bots, né? Mas, assim, ainda não foi lançado nada de inteligência artificial para dentro do laboratório. Ok. Porque quando lançar, a gente vai adquirir com certeza, porque eu sou super adepta a isso, eu super concordo. Tecnologia faz toda a diferença, né? Exatamente, né? Mas, assim, o que a gente tem de tecnológico na questão de inteligência artificial são os atendimentos. Perfeito. E deixa eu lhe perguntar, quais são os seus diferenciais, ou melhor, quais são os diferenciais da Artesã Farmácia e Manipulação para os seus concorrentes do mesmo segmento? Olha, eu não vou falar de qualidade, porque, assim, qualidade todos têm que ter, como eu já falei antes. Eu acho, assim, que se você, aliás, não tem como trabalhar nesse mercado sem ter qualidade, porque é uma das coisas mais exigidas, que é a garantia da qualidade. O que a gente tem de diferencial é um atendimento rápido, uma entrega rápida e um relacionamento mais direto com os nossos clientes por causa das nossas redes sociais. As nossas redes sociais, hoje, é a mais ativa, é a mais ativa do mercado magistral aqui de Manaus. Por exemplo, nós temos mais de 100 mil seguidores. Não tem nenhuma farmácia de manipulação aqui em Manaus que tem essa quantidade de seguidores. E, assim, isso faz com que nós tenhamos um contato mais direto com o nosso cliente, porque o cliente quer, ele vai lá e fala já de imediato. Isso faz com que a gente atenda mais os anseios da população, porque acaba que a gente descobre em primeira mão, a todo tempo, o que ele quer. Por exemplo, eu queria tanto uma gominha para o meu cabelo, a gente rapidamente desenvolve e lança essa gominha. Legal. Então, assim, são várias as coisas que a gente descobre através das redes. Perfeito. E isso é um diferencial também nosso. Muito legal. Gente, a gente está conversando aqui com a empresária farmacêutica Delcilene Ribeiro. Ela é a principal executiva, ela é sócia da Artesã Farmácia de Manipulação. E a gente já falou aqui sobre a importância do produto, da manipulação, da credibilidade através da rastreabilidade e da qualidade final do produto entregue de acordo com o que foi prescrito. Falamos aqui da importância da tecnologia dentro do negócio e da utilização no dia a dia, sobretudo no relacionamento com o cliente. E a gente acabou de dar um spoiler aqui super interessante da questão de você se relacionar com o cliente, que hoje é o ponto preponderante e importante, né? Você se relaciona com o cliente para ter esse cliente ou você perde para o mercado. Eu vou chamar a sua atenção para que a gente dê um intervalinho aqui nesse bate-papo. Vou convidar a dona Delcilene para ela tomar uma aguinha, que é a melhor água do Amazonas, a melhor água da região norte, que é a água Toia. E enquanto isso, eu vou convidar você para as nossas vagas de emprego, que é um serviço, é uma prestação de serviço gratuito, tanto para o empreendedor quanto para você que está buscando essa oportunidade. Hoje nós estamos aí, acabamos o período de carnaval e agora é hora de trabalhar, né? Estamos aí no terceiro mês do ano, iniciamos já na sexta-feira, mês de março, todo mundo se preparando para ter um ano cheio de energia e com muito trabalho. Então você que está procurando uma vaga de emprego, prepara o seu celular para você apontar para o QR Code que vai aparecer na sua tela e também você pode anotar o número do nosso WhatsApp 98590 4300. Mas vale ressaltar a importância dessas vagas que nós vamos divulgar. Por quê? Porque você vai passar por um processo seletivo. Não quer dizer que nós estamos divulgando que você vai acessar e já está empregado. Você vai passar por um processo de seleção e à medida que você esteja dentro do perfil que a empresa está selecionando, você vai participar desse processo e, tendo êxito, você será contratado. São todas empresas idôneas que nós buscamos aqui apresentar e são vagas verdadeiras que efetivamente existem. E não há cobrança alguma de nenhum tipo de taxa de encaminhamento, de seleção, tanto para quem anuncia quanto para quem participa do processo seletivo. Então vamos lá, a primeira vaga é para a vaga de atendente. Então, se você é atendente, está buscando aí essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho, e essa vaga é super legal, por quê? Porque você muitas vezes está buscando o primeiro emprego,
mas você gosta de se comunicar, você gosta de falar com as pessoas, você gosta de interagir, você gosta de estar no meio de pessoas, então você vai ter essa oportunidade. E sobretudo no segmento alimentício, que é um segmento que cresce muito, então é aquele segmento que todo mundo tem a necessidade de sair, seja para comemorar, seja para festejar, e até mesmo para aquele momento de matar a fome, vamos dizer assim. Então você vai estar participando desse processo de integração, de interação e também iniciando a sua carreira profissional. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e se candidate para essa vaga de atendente para o segmento alimentício. A segunda vaga que nós temos é você que está estudando, você que faz curso de administração e quer entrar no mercado de trabalho. Então imagina só o seguinte, você está indo lá buscar a teoria e ao mesmo tempo que você tem o conhecimento teórico, você pode ter acesso agora ao quê? A ter um estágio remunerado, e nesse estágio remunerado você vai aprender as práticas do dia a dia. Então é a mão na massa, efetivamente, é aquilo que você vê no banco da universidade, você vai ver na prática. Então você quer ser estagiário, você, tanto do sexo masculino ou feminino, pode participar desse processo seletivo. A terceira vaga interessante que nós temos hoje é de gerente operacional. E esse gerente operacional são duas vagas, uma para Manaus e a outra para Boa Vista. Então você que tem experiência, você formado na área de engenharia, você que tem vivência, você que já passou por algumas empresas, está buscando uma colocação, uma recolocação, você que tem a experiência de gestão de pessoas, né, esteve à frente de grandes times, sabe delegar, tem conhecimento do pacote Office, tem visão de dono e quer permanecer no mercado de trabalho, pode participar dessa vaga de gerente operacional. É uma empresa de grande porte que está selecionando tanto para Manaus e também para Boa Vista. Então você aponta o seu celular, a sua câmera para o QR Code. Aí um detalhe, mas eu já estou empregado, mas eu tenho meu primo, minha prima, o meu vizinho, o meu marido, não importa. Passa para ele essa vaga, que a oportunidade está na sua mão. E temos duas vagas de vendedor, também para duas regiões, para o segmento de peças pesadas, e você vai poder atuar tanto em Manaus quanto também em Boa Vista. Então nós temos assim várias vagas para que você possa participar do processo seletivo. Aponta o seu QR Code, seu celular para o QR Code ou entre em contato pelo 98590 4300. É isso, é hora de você voltar a buscar uma vaga de emprego ou participar de um processo seletivo. Quero uma melhoria, quero mudar de empresa ou quero me colocar, iniciar a minha carreira. O momento é agora e você pode participar de qualquer processo seletivo, obviamente estando dentro do perfil. Entre em contato pelo QR Code, entre em contato pelo WhatsApp, envie o seu currículo e você vai ter a oportunidade de ser selecionado se estiver dentro do perfil desejado, ok? Voltando para cá, eu quero também dizer para você qual o objetivo do Virando o Jogo? É a gente levar para você informação de qualidade, você pode participar com perguntas, sugestão de pauta, dando opinião e um detalhe super interessante, enviando o seu currículo. Então aqui o seu currículo vale ouro. Então se você, poxa, eu estou aqui, ele não falou da vaga que eu quero concorrer, mas eu tenho meu currículo, estou desempregado. Manda para a gente também para o WhatsApp 98590 4300. Nós não garantimos que você será empregado, mas nós garantimos que você vai participar do processo seletivo desde que você se enquadre no perfil desejado. Então envia o seu currículo sem custo algum, você vai falar com uma das nossas consultoras e vai deixar lá o seu currículo no nosso banco de dados. À medida que surge uma vaga, nós encaminhamos você para o processo seletivo. Beleza? É isso, e agora a gente vai voltar para a nossa entrevista. Nós estamos falando aqui sobre manipulação, esse mercado de manipulação ou mercado magistral. Nós estamos falando aqui de uma empresa que tem 18 anos de mercado. Nós estamos falando aqui de alguém que está há 20 anos exercendo essa profissão por amor à profissão. E nós estamos conversando com a senhora Deucilene Ribeiro, que ela é sócia da Artesã Farmácia de Manipulação. E para a gente continuar esse bate-papo, dona Deucilene, hoje nós estamos diante de uma escassez de líderes. A gente tem falta de líderes, né? Qualquer local que a gente vai conversar, né? Seja em qualquer segmento, a gente conversa muito com os nossos clientes, no nosso trabalho de consultoria, mentoria, a gente conversa muito na universidade, né? Com os nossos alunos, gestores, enfim. Nós temos uma escassez de líderes, gestores, né? Pessoas para ocupar cargo de liderança. Qual a sua leitura sobre esse assunto? Olha, é desesperador. Desesperador. Mas é isso que a gente tem enfrentado. Só que o que a gente faz em relação a isso? A gente
começa selecionando e recrutando os perfis que a gente tem na farmácia mesmo, dentro da farmácia. A gente tenta dar oportunidade para essas pessoas antes de procurar uma liderança, um gestor fora. Quando a gente não acha, é que a gente começa a procurar e recrutar de fora. Primeiro porque, como eu falei, existem vários processos que a pessoa passa. Para você ter uma ideia, para uma pessoa, um farmacêutico, por exemplo, existe diferença entre um farmacêutico da farmácia de manipulação e um de drogaria. Ele não tem o mesmo preparo. E para que ele esteja preparado, infelizmente aqui não existem cursos. A pessoa tem que buscar fora. Então, assim, ela vai aprender mesmo lá com a gente. E isso demanda um tempo, né? E com isso a gente vai dando oportunidades para eles até que eles atingem um piso que é da necessidade deles e o piso almejado. Eles começam com um piso de quem está começando. Existem três pisos. 3 níveis. 3 níveis por exemplo, para o farmacêutico. Entendi. Para depois ele chegar no nível máximo, que é o que ele vai ganhar, ser mais, né, bem remunerado, mas ao mesmo tempo ele também vai ter uma carga que ninguém vai ter de conhecimento. E responsabilidade Exatamente, também. responsabilidade também. Isso eu estou falando do farmacêutico, mas isso aí a gente pode falar de todos os funcionários, né? Entendi. Mas é muito difícil São achar cerca um de 80 gestor. que a senhora falou. Nós temos em torno de 80 funcionários. Então a gente pode entender o seguinte, que na Artesã os colaboradores passam por um processo de treinamento e, sobretudo, a valorização interna. Aqueles que estão ali são os primeiros a serem sondados para ocupar uma outra posição. Sim, que isso é muito legal, né? Faz isso. É a valorização do colaborador, é a possibilidade da meritocracia, de crescimento, de buscar oportunidade e, sem dúvida, ter uma melhor remuneração. Acaba que é um ganha-ganha. Eu tenho funcionários lá que já têm o tempo da farmácia. Então, assim, isso também faz com que eles queiram ficar, né, com a gente. Isso é muito bom. Nós falamos há pouco sobre a questão da qualidade. A senhora falou assim, mas qualidade é uma obrigação. Mas quais são os padrões de qualidade que que vocês precisam manter efetivamente, além de estarem voltados para a questão da fiscalização? O que vocês fazem no dia a dia para que isso seja evidenciado? Bom, começa pelo atendimento, né? As meninas lá são treinadas para isso e muito bem. Tem que ter muita atenção e foco, porque isso aí é imprescindível para que você tenha, né, um padrão de qualidade ali dentro. E partindo para os nossos funcionários, treinamentos diários, treinamentos mensais, isso é cobrado, tem provas, tá? Os funcionários passam, além de passar por treinamentos, eles têm que fazer provinhas para estar assumindo algum cargo. E é isso, basicamente a gente está realmente trazendo mais treinamentos para eles. Depois de 18 anos que a senhora está à frente do negócio, quais são os próximos passos para os próximos 18, 20, 30 anos da Artesã? O que a senhora pensa de futuro? Olha, eu assim, tenho o sonho de a família Artesã estar sempre crescendo, juntamente com as pessoas que estão lá comigo, que são os nossos colaboradores, inclusive dos mais antigos até os mais novos. Então, assim, o que eu penso para a Artesã é que realmente a gente seja essa família, que a gente continue sendo essa família e que tenha muito sucesso nessa parte, que é atender a personalização de cada fórmula para cada cliente. E, claro, trazendo uma satisfação cada dia maior para os nossos clientes. Nós temos muitos empreendedores iniciantes que nos assistem. E no início nós falamos que a senhora tem uma sociedade com seu esposo. E como que é a divisão de tarefas nesses negócios? Quem manda mais ou não tem quem manda mais? Como que é dividido tarefa? Né? Quem manda no dinheiro? Quem manda na área comercial? Quem busca novos parceiros? Como que é essa divisão? Então, essa parte comercial aí, quem manda no dinheiro é o meu marido. Mas, assim, eu estou sempre assim, representando o CNPJ, botando a cara, né, para as pessoas saberem que tem atrás de um CNPJ tem uma pessoa que tem pensamentos igual qualquer ser humano. Isso humaniza muito, né, a parte da empresarial.
E também eu cuido da parte da garantia da qualidade, de treinamentos, de buscar novidade. Essa parte aí é minha. E ele então é muito bem dividido. É muito bem dividido. Eu vejo muitas pessoas falando assim, porque é muito difícil trabalhar com o cônjuge, com o marido ou com a esposa. Eu não acho, e eu acredito que ele também não. Eu posso falar isso por ele, porque nós não temos problemas em relação a isso. É tudo bem dividido. Bacana, muito interessante. Isso até porque a gestão do negócio, né? Não dá para trazer o problema do dia a dia para o negócio, né? Tem que separar um pouquinho. Exatamente. E a gente faz isso bem. Tá ótimo. Vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados pelo setor de farmácia de manipulação atualmente? Quais são os grandes desafios? Olha, como eu falei, é a questão de recrutamento. Meu Deus. É cada dia mais difícil, porque a manipulação, ela necessita de mão de obra. Né? Além da mão de obra, uma mão de obra mais especializada. E aqui em Manaus, por exemplo, não tem cursos para um laboratório, para um técnico. Lá em Goiás, porque a gente é de Goiás, eu tinha vários cursos. Eu podia pegar os meus funcionários, porque antes eu era gerente de uma rede lá, e aí eu selecionava os meus funcionários e marcava o curso, eles iam lá e faziam e estava tudo bem. Aqui não tem muito cursos, aliás, não tem mesmo. Entendi. Cursos para essa área. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que trazer pessoas de fora, ou então online. Então, assim, esse recrutamento, ele não é só a seleção de pessoa lá no início. Existe todo um treinamento. E, às vezes, depois que você treina e que você terminou tudo, a pessoa não quer mais. Então, assim, tem sido desafiador isso. E com relação a insumos, matéria-prima? Esse é o nosso segundo desafio. Porque os insumos, o que é, na verdade, o nosso maior desafio é a logística dos insumos, não necessariamente os insumos. A gente passou por uma dificuldade nesse setor depois da pandemia. Okay. Acho que vários setores passaram, que foi a falta de insumos, né? Mas o que a gente enfrenta, assim, é um desafio muito grande, é a logística, porque acaba um ativo, às vezes é um ativo, assim, que sai muito e que a gente não estava prevendo que ia acontecer, porque a gente faz todo um cálculo para um tempo que vai acabar, até que a gente compra, até que essa matéria-prima chega. E aí, de repente, no meio do caminho, um barco fica, né, encalha lá. Encalha, a gente teve problema da estiagem agora. Exatamente. Então, assim, acaba que a gente sofre muito pela falta, às vezes, de um ativo por causa da questão da logística. Vocês ainda sofrem com a questão de trazer insumo, trazer algum ativo via aéreo, que acaba aumentando o custo? Olha, ou o volume é muito grande? De uma maneira geral, os insumos, se eu pudesse trazer todos de avião, era o que eu queria. Só que existem alguns ativos que não podem vir de avião. Tem ativos que são explosivos, inflamáveis, e aí o frete aéreo fica inviável. Ok. Aí tem que ser realmente terrestre e de barco. Marítimo. Perfeito. Muito interessante. Como que a farmácia se mantém atualizada com relação às tendências e avanços na área de manipulação? O que vocês fazem para estar antenado às tendências, lançar novos produtos? A senhora falou que escuta muito, né? Tem muito esse olhar para as redes sociais, da necessidade. Mas fora isso, o que vocês observam de tendência mundial, tendência nacional, para que vocês possam implementar no portfólio de vocês? Olha, eu estou sempre buscando, fazendo imersões nessa parte. Semana que vem mesmo eu vou estar em São Paulo, fazendo uma imersão lá. Mês de julho, por exemplo, a gente tem uma feira gigante que vai trazer todas as tendências e eu nunca perco. Eu e o meu marido, a gente sempre está lá para estar se atualizando. Além do que, nós temos os nossos fornecedores que têm esse compromisso também. Lançou um ativo, tem um treinamento e para a gente saber se a gente vai achar que isso aí é interessante para o pessoal, para as pessoas, e esse laboratório nosso gigante, que é trabalhar com as redes sociais, nos dá, assim, muita vantagem em relação a isso. Então, a gente sabe o que a pessoa está desejando, se aquele ativo realmente vai atender o que as pessoas querem, e os nossos fornecedores, eles têm muito compromisso com isso. Então, assim, vamos lançar um ativo, já tem uma reunião com a gente para nos atualizar, e se a gente for adquirir o ativo, a gente já marca o treinamento e aí, com isso, a gente fica sempre por dentro. Eu vou aqui aproveitar o que a gente estava falando um pouquinho antes de iniciar o programa. Quais são os queridinhos
do cliente? O que ele mais busca? Quais são os itens que ele mais procura numa farmácia de manipulação lá na Artesã? Qual a necessidade maior dos clientes? Olha, sem dúvida, os emagrecedores. Falou em emagrecedor, tudo a pessoa está procurando. Mas nós também temos ativos, assim, por exemplo, tem uma fórmula que a gente tem, assim, bastante procura, que é fórmula para unha e para o cabelo. Para queda capilar, para calvície androgênica, que a gente até falou sobre isso, que é o minoxidil. Vou procurar imediatamente. É só eu falar minoxidil, as pessoas ficam loucas, porque é um ativo que realmente resolve. Ele não é um ativo caro. E realmente, olha, eu vou te falar uma coisa, Marcelo, eu detesto trabalhar com coisas que não vai trazer um resultado para o meu cliente. Bacana. Eu quero, assim, muito que ele seja feliz com aquilo ali que ele adquiriu. Eu não gosto de vender gato por lebre, não. E ele vai ser o principal agente de marketing, né? Aquele marketing boca a boca funciona muito. E hoje não tem só o marketing boca a boca, hoje nós temos também as redes sociais. Funcionou, o sujeito vai lá, posta, fala, faz comentário, faz vídeo. Então isso é muito legal. Então os emagrecedores, para calvície. Produtos para calvície. Tem um que ela estava comentando, que é a base de... Veneno de cobra. Que é o Snake. Então, os cosméticos, eles têm ganhado muito espaço no mercado magistral. Não era assim, mas à medida que a gente foi falando mais, as pessoas foram descobrindo que a gente tinha isso. Inclusive, produto para mancha também, as pessoas procuram muito, porque a região norte ela é muito quente. Sim. Então, as pessoas sofrem muito com esse problema aqui, que é o melasma. Então, isso também é um produto que é muito procurado lá na farmácia. Qualquer coisa que a gente lança sobre melasma vai ter venda certa. E o Snake, ele foi, assim, o nosso campeão de vendas, porque ele é derivado do veneno de cobra. E ele traz um efeito Botox-like, que é, tipo, ele vai paralisar um pouco os nervos da face, evitando que a pessoa tenha ruga. Muito interessante. Então, olha só, vamos aproveitar que a gente está falando de solução para a saúde, bem-estar e também para a pele. Então, eu queria que a senhora falasse qual que é o principal contato. Vamos falar aqui das redes sociais, para aparecer aqui para a gente, pedir para o Will colocar aqui as redes sociais da Artesã Manipulação e também um contato para o cliente poder procurar por vocês. Olha, é o farmácia.artesã, nossa rede social Instagram, né? A nossa principal rede social. E o contato, a gente tem tantos, 981... 52, como que é? Eu vou precisar de ajuda aqui. Não tem problema, fique à vontade. 8206-0004, tá? Para você, isso aí vai cair direto nos nossos televendas. Tá e bom? Aí lá ele vai ser atendido, vai ser direcionado. Exatamente. Se ele quiser falar com um farmacêutico, a gente vai estar lá para atender, porque é importante a gente falar isso, pessoal. Às vezes vocês não sabem, mas se você precisar falar com um farmacêutico para estar te atendendo, tirando suas dúvidas, tem farmacêutico lá para isso também. À disposição do cliente para poder tirar dúvidas, para poder orientar. Exatamente. E o cliente também pode comprar de maneira digital, pagar pelo Sim, QR Code, retirar ou receber na casa dele também? Nós temos o e-commerce também, tá? E o nosso lema é facilitar a vida do cliente. Então, assim, além do e-commerce, nós temos o pessoal lá do WhatsApp e temos também a pessoa que fala lá nas redes sociais para atender o mais rápido possível. Então, tem vários meios, além das nossas lojas físicas. Então, a Artesã está voltada para você, cliente. Então, ela tem toda a interação, canal digital, loja física, tudo isso conversando ao mesmo tempo para atender você e proporcionar um atendimento de qualidade, facilidade e agilidade. Neste momento, eu quero chamar a tua atenção para a nossa Academia de Líderes. A gente está falando tanta coisa boa e não posso deixar de falar da nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que existe na região norte, que dirá do Brasil. Já são mais de 5 mil alunos que nós treinamos. Academia de Líderes, você acessa agora o nosso site www.ibvv.com.br e você pode fazer a sua inscrição. A Academia de Líderes ela surgiu da necessidade de nós levarmos a formação e qualificação das pessoas que já são líderes ou
novos líderes. Então você que é empreendedor, empresário, gestor, você que é ocupante do cargo de liderança ou vai ocupar, você pode estar conosco na Academia de Líderes. São 5 módulos. Primeiro módulo, nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. O segundo, nós vamos falar sobre ferramentas de gestão, aquilo que ao longo da minha carreira em grandes multinacionais nós aprendemos e vimos a necessidade de transferir esse conhecimento. A gente colocou isso, empacotou isso dentro das ferramentas de gestão. O terceiro módulo, a gente vai falar sobre marketing pessoal, a sua marca pessoal, como que ela é importante para que você possa fechar negócio, se colocar como exemplo vivo e ser um guia efetivamente da sua equipe e formar uma boa equipe. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócio, uma disrupção de inovação para que você possa estar antenado ao que está acontecendo de mais moderno ao nosso redor. E no quinto módulo, sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então você acessa agora www.ibvv.com.br e você vai conseguir ter acesso e participar do maior treinamento de liderança, que é a Academia de Líderes, comigo, Marcelo Salum. Voltando para a nossa entrevista, nós estamos falando de tanta coisa interessante, esse mercado magistral, falamos aqui das soluções. Então, para você que quer melhorar a sua estética, a questão esse produto que é a base do veneno de cobra. Imagina só que as cobras também têm a possibilidade de gerar o quê? Uma melhoria da sua pele, dando longevidade. A questão, ela tem um efeito de botox. Olha só, Ana, isso é interessante, tá? Então as cobras não são só as nossas inimigas, elas são também as nossas amiguinhas a partir de agora. Nós temos produto para eles têm produto para calvície e também os emagrecedores. Tudo isso a gente está falando assim, não só do produto final, mas da gestão, da importância da qualificação, do treinamento contínuo e, sobretudo, da qualidade. Falamos aqui da rastreabilidade, da importância de entregar aquilo que foi prescrito efetivamente para o consumidor, para você, cliente. E dos canais de atendimento que estão todos à sua disposição. E isso eu estou conversando aqui com a Delcilane Ribeiro, que ela é a sócia proprietária da Artesã Farmácia de Manipulação. Nós temos mais 2 perguntas, depois a gente vou para um outro, falar um pouquinho de uma dica aqui, de um evento que a gente vai promover. Como que a farmácia coleta feedback dos seus clientes e como utiliza as informações para melhorar seu serviço? A senhora já falou dessa interlocução, desse momento pelas redes sociais, mas o cliente na Artesã, ele consegue ter voz ativa e falar com todos os canais ao mesmo tempo de maneira padronizada? Sim, porque nós temos vários canais, WhatsApp, as nossas atendentes, elas estão treinadas a repassar, se for algo que elas não consigam resolver, a repassar para um superior, e isso vai ser resolvido da maneira mais rápida possível e da melhor maneira possível também. E nós temos, além do WhatsApp, a pessoa pode ir diretamente lá em qualquer balcão da nossa loja. Nós vamos ter uma pessoa lá pronta para resolver isso, para atender esse anseio, essa demanda desse cliente. E também temos as nossas redes sociais, que eu acho assim, que é onde mais as pessoas vão. Querendo ou não, é onde mais as pessoas vão e eu acabo assim sabendo de primeira mão, porque o meu acesso nas redes sociais é o tempo inteiro. Ótimo. Deixa eu lhe perguntar, quais são os 3 principais pilares da Artesã Manipulação atualmente? Olha, qualidade, honestidade e amor ao próximo. Porque se a gente tem amor ao próximo, tudo isso envolve a qualidade, a responsabilidade e a qualidade, a garantia da qualidade naquilo ali que a gente está fazendo. É um tríade muito legal e eu vou pedir para a senhora me dar 2 minutinhos que eu quero falar para você sobre uma dica de livro super bacana, que é O Mito do Empreendedor, do Michel Gerber, e ele fala aqui da importância de você empreender. Fala também que esse livro é uma bússola essencial para que vocês possam transformar ideias em empreendimentos bem-sucedidos. Ele conta aqui algumas das suas facetas no sentido de melhorar a eficácia, melhorar a eficiência de cada ação e de agir de maneira positiva. Uma atitude positiva faz toda a diferença e você ter o negócio na sua mão com controle, com planejamento e, sobretudo, com sabedoria. Então, super interessante, O Mito do Empreendedor. Acessa aí, você pode ter esse conhecimento e melhorar a sua capacidade de empreender. Não posso deixar de citar o maior site de notícias. Estávamos há pouco conversando com o Valmir, que é o empreendedor responsável pela Amazonas Atual, com mais de 10 anos de mercado, e a gente estava falando aqui da quantidade de visualizações que o site vem crescendo, não só
no Instagram, mas também no Facebook, e agora também através do nosso programa Virando o Jogo, que toda semana, toda terça-feira nós contamos aqui com você. E convidar você para o nosso evento. Olha, são as últimas vagas. É um evento super bacana que a gente está trazendo acerca da NRF 2024, que é a maior feira de varejo, aconteceu em Nova York. Nós fomos lá beber da fonte, conhecer as principais novidades e tendências do varejo. Falamos com alguns CEOs, né? Assistimos algumas palestras, como por exemplo do Magic Johnson, do presidente do Walmart, da Target, da AVP da Disney, e a gente embalou tudo isso, vai entregar para você no nosso pós-NRF Líderes do Futuro, que acontece dia 6, na próxima quarta-feira, 17 horas, no Soberane. Esse é um evento gratuito para convidados, então você entra em contato através do 98590-4300, as nossas consultoras vão mandar para você um breve questionário e você vai ser convidado a participar. Quero agradecer os nossos parceiros desse evento que nós temos aqui, que estiveram conosco em Nova York, estão conosco, Senhor Bife, Senhor Muqueca, Coisa Nostra, Choperia Brahma, Super Veículos, Escritório Dr. Edson Duarte, Amazonas Atual, Rede Rios, Rádio e Portal Rios e Colóbito Céu, no qual nós vamos ter a presença aqui do Marcelo Napolitano, que esteve conosco também em Nova York, vai falar aqui sobre as tendências, a gente vai conversar e vamos deixar você antenado naquilo que há de mais relevante e gratificante no mundo do varejo. Teremos ainda 2 grandes convidados. A Ingrid Frasch, que ela vai falar sobre perfil, como que você deve ter o melhor perfil para a liderança, e o Samuel Souza, que vai conversar sobre as tendências de marketing para 2024. Então vai ser um super evento no Soberane. Nós já temos mais de 50 empresas diferentes que vão participar conosco, então as vagas estão limitadíssimas. A Ana Cristina, ela fica monitorando isso o tempo todo, né, Ana Cristina? Agora há pouco ela falou que a gente está com pouquíssimas vagas e ela queria me proibir, falou assim, não, o senhor não vai divulgar, mas eu falei, não vou divulgar sim, porque sempre tem um empreendedor antenado para participar e estar conosco. Então, não esqueça, acesse agora o nosso WhatsApp 98590-4300 ou vai lá no meu Instagram, @marcelo.salum, e lá você vai ver algumas postagens a gente falando sobre esse evento que vai ser super interessante. E eu vou voltar aqui com a dona Deusilene para que a gente possa finalizar no nosso vai e vem. São perguntas rápidas, são perguntinhas de resposta única. O nosso tempo, o nosso relógio do tempo já indicou que ele acabou, mas a Ana está ali falando assim que está todo mundo ali, né? Está bombando, está todo mundo gostando, porque o assunto é super interessante, é super relevante. Então vamos lá, dona Deusilene. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Fica difícil, o cérebro vem primeiro, né? Mas é bom, sempre bom ter uma boa apresentação. Empreender é? Desafiador. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Eu acho assim que ter foco, querer, você falou que é só uma resposta. Mas fique à vontade, fique tranquilo. Mas assim, eu acho que acima de tudo, estudar e querer, sonhar, né? Sonhar e ter foco no que você quer. Sua maior alegria? Hã? Sua maior alegria? Ver a farmácia do jeito que ela tá e com a família artesã, assim, muito bem posicionada, porque eu vejo, assim, muito amor lá dentro. Seu diferencial? Acho que a transparência, a honestidade. Qual o legado que a senhora quer deixar para a humanidade? Então, o legado para a humanidade eu não sei, mas para as pessoas próximas de mim, eu quero muito que elas lembrem de mim como uma pessoa honesta, porque eu aprendi isso com meu pai, uma pessoa empreendedora, né, honesta e, acima de tudo, humilde. Mas essa humildade ainda tô chegando lá. Quem é Deusilene Ribeiro? É uma pessoa super transparente, muito franca, verdadeira. Se você me tiver como parceira, como colega, eu vou estar sempre sendo muito honesta com você. As minhas amizades são muito verdadeiras, mas eu também sou uma empresária de foco. Por trás disso aqui também tem uma certa dureza, porque eu gosto muito do que eu faço, mas eu também tenho muita responsabilidade no que eu faço. Então, assim, vai ser uma pessoa bastante focada. A Deusilene é isso. Episódio 41, super interessante, muito conteúdo relevante, muita informação para que você, empreendedor, possa pensar o que você está fazendo, como que você pode virar o jogo. Falamos aqui desse mercado de manipulação, da importância, da credibilidade que ele tem através da rastreabilidade, qualidade do produto, qualidade dos profissionais
e das dificuldades, sobretudo a escassez de mão de obra, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, olha a oportunidade que você tem de entrar nesse segmento, de especializar e quem sabe crescer junto com a artesã. Falamos aqui também da importância de você empreender e ter foco no seu negócio, da importância de você conciliar todos os interesses, não só da empresa, mas também do cliente, através de canais de atendimento e, sobretudo, de você ouvir o seu cliente, e eles usam esse canal através das redes sociais. Conversamos também da importância de você entender o seu mercado e cada vez você se dedicar muito a ele, sendo especialista naquilo que você faz. Então foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante e muito gratificante. Nós aqui do Virando o Jogo queremos agradecer a sua participação. Foi um papo super legal. Muito obrigada. E que a senhora, por favor, se despeça dos nossos telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. E vocês, se vocês quiserem saber mais do mercado magistral, da manipulação, joga lá perguntas que a gente vai estar respondendo. Eu estou sempre lá, estou sempre aberta. Por trás do nosso CNPJ, estou eu aqui e eu estou sempre lá à disposição para atender a todos. Dona Deusilene, foi um prazer enorme recebê-la aqui, um papo super agradável, dinâmico, né? A gente começa assim um pouquinho com frio na barriga, depois vai passando, a gente vai conversando e o objetivo é esse, como eu falei no início, é muita simplicidade, o objetivo é a gente levar informação de qualidade para você que está do outro lado e contar com você para a próxima semana em mais um Virando o Jogo. E se você não se inscreveu ainda no nosso evento, você que é empreendedor, empresário, decisor, não esquece, vai lá no 985 90 4300, pós-NRF 2024, será no Soberane e é um evento presencial. Então a gente não vai ter versão online, vai ser um evento presencial. Meu muito obrigado para você, um forte abraço, obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui e a você que está do outro lado, um beijo no coração e até a próxima semana que vem com mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.